Olá, primeiro vídeo do mês de abril, ou seja, hoje é dia de conversar sobre as leituras, sobre as coisas que eu assisti, que eu ouvi, etc. no mês de março. Nos últimos meses eu estava colocando aqui as coisas que eu comprei também, mas março foi o mês do meu aniversário e eu ganhei bastante coisa, então vale fazer um vídeo de book haul, novos na estante, separadinho. Creio que até o fim desta semana também já devem ter chegado as coisas que eu comprei, então na semana que vem provavelmente o vídeo de book haul sai aqui mostrando tudo que eu comprei e o que eu ganhei. Mas vamos lá, que vocês sabem que esse tipo de vídeo é longo, então começando logo já com a primeira leitura que eu fiz no mês de março, que foi este livrinho aqui maravilhoso, que estará no book haul de março também, inclusive, chamado Como Cultivar uma Vida de Leitura, que eu ganhei da queridíssima Denise, que me acompanha aqui no YouTube, também no Instagram, e aí gentilmente resolveu me dar isso aqui de presente. Recentemente eu fiz 2 listas de livros levinhos, aquele tipo de livro que é legal pra gente ler quando tá numa ressaca literária, ou enfim, precisa ler algo mais leve mesmo, ou tá com vontade. Então fiz 2 listas dessas, uma de ficção e uma de não ficção, e coloquei o do C.S. Lewis na de não ficção, porque este livro aqui é uma delícia. Neste fim de semana, no domingo, sai a resenha dele aqui no canal, então nem vou falar muita coisa aqui, mas o que a gente tem aqui é basicamente uma reunião de textos do C.S. Lewis, bem curtinhos, sobre leitura, sobre literatura, experiências como leitor. Deixarei aqui no box de informações os links para onde vocês podem encontrar não somente este livro aqui, mas todos os outros que eu irei mostrar no vídeo. Em seguida, li este livro aqui maravilhoso, chamado O Rei Lear da Estepe, do Turgenev, que tá galgando degraus muito rapidamente no meu coração. Gente, cada livro que eu leio desse homem, eu o amo mais. Aliás, neste mês, finalmente lerei Pais e Filhos, que é tido como sua obra-prima. Vamos ver se a gente consegue conversar ainda em abril sobre Pais e Filhos. Mas então, o que a gente tem aqui? O Rei Lear da Estepe. Sim, o Rei Lear faz referência ao personagem de Shakespeare, e o que o Turgenev faz aqui, falando de uma forma bem simplista, porque o livro é muito mais do que isso, é contar uma história que se passa no campo russo, que tem como um de seus pontos-chave um personagem que tem uma história ali, de certa forma, semelhante ao do Rei Lear da Estepe. Também não vou me alongar muito sobre este livro aqui, porque já temos vídeo aqui no canal, vou deixar a resenha aqui no box de informações, mas enfim, gente, Turgenev nunca erra, aparentemente. E outro autor que nunca erra, e também russo, é este aqui, Lev Tolstói e seu maravilhoso Felicidade Conjugal. Foi a resenha que saiu aqui na semana passada, deixarei o link também no box de informações. E aqui a gente tem simplesmente a minha novela favorita, não só do Tolstói, que é o meu autor favorito, mas também a minha novela favorita dentre todas as que eu li. E foi uma releitura, já havia lido este livro aqui há uns 5 anos, se eu não me engano, e, gente, como cresceu com a releitura isso aqui. Eu já amava, já era a minha novela favorita do Tolstói, antes mesmo da releitura, mas depois da releitura o livro se tornou ainda mais querido para mim. E uma coisa, na resenha eu comparo estas 2 edições aqui. A gente tem Felicidade Conjugal saindo no Brasil por essa edição aqui, da editora 34, e por esta aqui que saiu, se eu não me engano, no ano passado, traduzida pelo Rubens Figueiredo e sai pela Todavia. E aqui a gente tem não só Felicidade Conjugal, mas a gente também tem A Morte de Ivan Ilitch, Sonata a Kreutzer e Padre Sérgio, todas com tradução do Rubens Figueiredo, que é meu amorzinho. E aqui a tradução é do Boris Schneiderman. Lá na resenha, que eu deixarei aqui no box de informações, eu comparo, leio trechos pra gente comparar as 2 traduções, algumas diferenças que a gente tem nas edições, enfim, falo disso tudo certinho lá, vou deixar o link aqui no box de informações. Aliás, eu vi que algumas pessoas perguntaram no vídeo sobre Felicidade Conjugal lá nos comentários se eu recomendo Felicidade Conjugal para quem nunca leu Tolstói, para quem nunca leu literatura russa, e para ambos os casos é um dos livros que eu mais recomendo, tanto para quem quer conhecer Tolstói, tanto para quem nunca leu literatura russa. Gente, recomendo fortemente que vocês comecem por isso aqui. Certamente será um baita começo, e se você não quiser começar por Tolstói, quiser conhecer algum outro autor, deixarei um link também aqui embaixo para um vídeo que eu fiz aqui no canal chamado Por Onde Começar a Ler Literatura Russa, no qual eu dou algumas dicas então para quem quer ler russinhos e não sabe por onde começar. Finalizei depois de 3 meses a biografia do Beethoven, e eu sei que tem um pessoal aí que tá pedindo pela resenha, eu recebi algumas mensagens no Instagram, mas queria dizer aqui neste vídeo que eu decidi que não irei fazer resenha deste livro, pelo menos por agora.
E por quê? Eu sei que eu havia falado para vocês que eu faria por causa do projeto de leitura de Dr. Fausto, porque o Thomas Mann se utiliza bastante da obra do Beethoven lá, achei que seria legal, então como vídeo de apoio. Só que eu acho que por causa disso, por essa questão de ter um prazo, eu li este livro aqui num ritmo que não é legal, porque aqui, conforme eu falei acho que no vídeo passado, de leituras do mês, aqui o Jan Swafford, que é então o biógrafo, se demora bastante analisando mais tecnicamente as obras do Beethoven, então fala não somente da vida dele, mas também bastante de sua obra, como não poderia deixar de ser, né? Afinal de contas, Beethoven tem uma baita obra e que tem muito reflexo da sua vida envolvido. Então, assim, li num ritmo que eu não gostaria, não consegui parar para ouvir as peças, o que eu acho que deve ser muito legal. Enfim, acho que não faria um vídeo da altura que esta biografia aqui merece, muito menos do que Beethoven merece. Pensei já até fiz uns esboços de roteiro, mas não gostei de nenhum. Então, assim, um dia falaremos sobre esse livro aqui, mas certamente não será tão em breve, porque eu pretendo reler esta biografia e aí sim, no ritmo que eu acho que ela deve ser lida. Então peço desculpas aí a todo mundo que eventualmente estava esperando pelo vídeo dessa biografia aqui, mas em nome da qualidade do vídeo e em honra de Beethoven, eu prefiro ler mais com calma e aí fazer um vídeo de bastante qualidade para vocês. Mas já digo que recomendo muito, muito mesmo essa biografia, apesar de alguns erros, que eu acho que eu também comentei no vídeo de leituras do mês passado, que tem alguns erros de teoria musical, enfim, carece de uma revisão técnica aqui, mas no geral é um livro muito bom, uma biografia de peso. Provavelmente é uma das melhores biografias de Beethoven que a gente tem por aí. Algum dia ela aparece aqui no canal. E agora vamos para as leituras que eu não finalizei antes de falar dos quadrinhos. Então, a gente está lendo Dr. Fausto, né? Nossa leitura conjunta. Neste fim de semana sai o segundo vídeo da discussão e eu só queria dizer que, gente, eu estou gostando cada vez mais disso aqui. Thomas Mann, ai, senhor, que homem, é impecável. É um livro difícil, tá? Eu confesso que tá sendo mais difícil do que eu esperava até. Mas olha, pensa num livro que vale o esforço empregado para você ler isso aqui. Fenomenal, e eu tô muito feliz que eu escolhi esse livro para fazer a leitura conjunta, porque os comentários no primeiro vídeo foram muito enriquecedores, tá ajudando bastante ter essa interação, que é um livro difícil, né? Então acho que ler acompanhada tá sendo muito bom, gostando bastante da experiência. E sábado, então, pessoal da leitura conjunta, conversamos mais um pouco sobre Dr. Fausto. Aí, outra coisa que eu não terminei de ler ainda, mas devo terminar hoje ou no mais tardar amanhã, é o segundo volume da coletânea Mar de Histórias, que é aquela antologia do conto mundial organizada pelo Paulo Ronay e pelo Aurélio Buarque de Holanda. Aliás, saiu o vídeo para a biografia do Paulo Ronay, livro fantástico, das melhores coisas que eu já li neste ano. Deixarei o link aqui no box de informações, mas sobre isso aqui eu só tenho a dizer que eu sigo muitíssimo impressionada com o trabalho do Aurélio e do Paulo, porque aqui a gente tem não só uma curadoria fantástica, mas também um trabalho de edição fenomenal. Os dois colocam muitas notas de rodapé que nos ajudam a entender os textos. Neste volume aqui a gente tem do fim da Idade Média ao Romantismo, então tem alguns textos que carecem mesmo dessas notas de rodapé para a gente poder entender direitinho. E o Paulo Ronay e o Aurélio fazem isso aqui com uma maestria digna de admiração mesmo. Eu fui descobrindo bastante coisa aqui e amando. E conforme eu comentei no vídeo de leituras do mês passado, eu tô tentando ler um por mês. Então eu tô no segundo, mês que vem provavelmente a gente fala sobre o terceiro. E eu tô devendo o vídeo, né? Talvez eu faça do primeiro e do segundo num vídeo só. Vou ver, vai sair em abril ainda, vou ver como é que fica melhor, se não ficar muito grande, eu faço dos dois juntos, e aí a gente conversa sobre Mar de Histórias aqui no canal. E aí uma outra coisa que eu comecei a ler em março, mas não finalizei, vai comigo para abril, e eu acho que em abril eu acabo de vez, é esta coisa maravilhosa aqui, Antologia do Pensamento Crítico Russo, de organização do Bruno Barreto Gomide, que também fez a organização de uma das antologias que eu mais amo no mundo, que é a nova antologia do conto russo. Um dia eu farei vídeo sobre isso aqui, aguardem, eu falo tanto desse livro e não tem um vídeo aqui ainda, né, mas um dia terá. Mas então, o que a gente tem aqui é um compilado de textos escritos por autores ou por críticos de literatura russa que escrevem ao longo do século XIX e também
também no início do século XX, a gente tem textos aqui de 1802 a 1901, e uma coisa que eu tô amando aqui é ver cristalizada uma coisa que eu já percebia ao ler as obras dos russos, mas que aqui fica muito clara, que é como os autores liam uns aos outros e como eles dialogam entre eles nas suas obras. Nossa, isso aqui, sério, fantástico. Para quem tem um pouco de dúvida, eu recebi umas perguntas nesse sentido no vídeo que eu já comentei aqui, no Por Onde Começar Literatura Russa, né? Que tem um pouco de dúvida do contexto, que o contexto russo é realmente muito diferente. Inclusive, estou devendo um vídeo para vocês. Eu disse lá nesse vídeo ainda do Por Onde Começar Literatura Russa que eu faria um vídeo com livros que eu sugiro para que vocês possam entender mais literatura russa. E esse vídeo não saiu ainda porque eu tenho mais 2 livros aqui que eu quero ler antes de fazer esse vídeo, para eu falar direitinho para vocês o que eu recomendo, mas já aviso que este livro aqui estará lá porque ajuda bastante a entender as motivações da literatura russa, o contexto, o que estava acontecendo, a época. Incrível. Bruno Barreto Gomide, você é sensacional. E aí, acho que de livros foi isso. Agora vamos para os quadrinhos. Então, de quadrinho, nossa, eu tô muito em falta com quadrinho, gente. Eu quero resolver isso a partir desse mês. Resolvi me comprometer que a partir de abril teremos pelo menos um vídeo no mês sobre quadrinhos e quero me comprometer fortemente com isso mesmo, porque, bom, eu tenho muitos quadrinhos, eu adoro ler quadrinhos, mas ultimamente não tenho lido tantos. Os livros mesmo têm ocupado mais espaço, como sempre ocuparam, mas enfim, tô em falta com os quadrinhos, mas isso está sendo resolvido porque eu comecei a ler Ataque dos Titãs. Esse aqui é o primeiro volume, terminei ontem, se eu não me engano, foi ontem. E pretendo ler até o 22º, eu acho que é o 22º que casa com o momento que a temporada atual do anime está. Então, o meu objetivo é relembrar de tudo que aconteceu, porque, nossa, eu vi a primeira temporada de Shingeki em 2015, se eu não me engano, faz muito tempo. Então, até, nossa, eu lendo isso aqui, eu fiquei, nossa, não lembrava que isso acontecia desse jeito. Foi bem legal, começo hoje o 2º volume. E aí ainda não sei como é que eu vou fazer pra falar sobre Shingeki aqui no canal, porque, bom, é um mangá que não acabou a publicação ainda, né? Ainda tá rolando. Então, se alguém tiver sugestão, por favor, deixem aqui embaixo. Eu vou pensar em alguma coisa, quem sabe convencer também meu namorado a vir aqui pra gente conversar junto sobre Shingeki no Kyojin, aliás, é o nome em japonês, tá? Não, eu não falo japonês, mas meu namorado fala e a gente sempre fala de Shingeki aqui. A gente nunca fala Ataque dos Titãs, que é o nome em português, né? A tradução. Mas enfim, Ataque dos Titãs, lido, primeiro volume, e em breve conversamos mais sobre... Eu ia falar Shingeki de novo, sobre Ataque dos Titãs. E outro quadrinho que eu li este mês, na verdade, estou lendo ainda, não terminei, mas acho que termino, acho não, certeza termino em abril, é o 2º volume de Recado a Adolf. Já li o primeiro volume, gostei bastante, apesar de ter algumas ressalvas. Se eu não me engano, ainda tá até salvo no meu Instagram o que eu achei do primeiro volume, então eu falo do que eu gostei, do que eu não gostei. Acho que tá em destaques lá, vou deixar o link no meu Instagram aqui. Mas assim que eu terminar este 2º volume, a gente conversa sobre o primeiro volume também, enfim, né, sobre a obra como um todo aqui no canal. E acho que é muito provável que Adolf seja o vídeo de quadrinhos do mês de abril. Então, em breve falaremos sobre isso aqui. E se você não sabe do que Adolf se trata, é basicamente a história de 3 Adolfs diferentes. Então, a gente tem o Adolf, que é o Adolf Hitler, um Adolf que é judeu e vive no Japão, e um outro Adolf que também vive no Japão e é mestiço, filho de uma japonesa com um alemão que é embaixador da Alemanha lá no Japão. E, em certo momento, a história desses 3 Adolfs se entrelaçam. E é tudo isso que a gente vai acompanhando aqui. Fiz um resumo bem resumido, porque o Tezuka é um mestre das subtramas. Tem muitas subtramas rolando neste mangá aqui. Então, se vocês quiserem saber melhor, aguardem o vídeo. Ou também podem ver o link aqui, que eu vou deixar aqui embaixo, que acho que tem uma sinopse um pouco mais detalhada do que a que eu falei aqui. Mas, em resumo, estou gostando bastante desse 2º volume, inclusive achando que gostarei mais desse 2º volume do que do primeiro, tá? Vamos ver se isso aí se confirma mesmo. E é isso. Essas foram as leituras. Como eu disse, não vai ter os novos na estante aqui, porque eu vou fazer um vídeo específico para eles.
e vamos falar das coisas que eu assisti neste mês. Vou pegar o meu papelzinho aqui que eu anotei, porque senão eu me perco. Então, eu tinha comentado, acho que no vídeo do mês passado, que eu e meu namorado estamos tentando ver um filme por fim de semana. No mês passado deu tudo certo, em janeiro também, mas neste mês não, no caso em março, nós falhamos miseravelmente. A gente viu somente um filme, que foi Paddington. Vocês acreditam, gente? Eu nunca tinha visto Paddington, nem o Ender, e nós assistimos a Paddington pela primeira vez. E se você não conhece, Paddington é a história de um ursinho muito fofo que é nativo de um lugar chamado Darkest Peru. E aí, por conta de uma série de desventuras, ele vai parar em Londres, vai lá à procura de uma pessoa específica, mas acaba trombando com uma família. E aí a gente acompanha as aventuras de Paddington por Londres. Não é um baita filme, mas é um filme muito divertido, desses que dá um calorzinho no coração mesmo, sabe? Eu gostei, enfim, fica a dica aí pra alguém que queira um filme leve, mas já vá com essa expectativa de que não é um filme maravilhoso. Mas é muito divertido. Aí o resto foi documentário e séries também. Começando pelo documentário, na verdade 2 documentários. Eu reassisti ao documentário Miss Americana, da Taylor Swift. Em algum vídeo desses de leituras do mês, eu acho que no de dezembro ou janeiro, um dos dois, eu comento que eu havia visto o documentário sobre o Folklore, onde ela e os colaboradores dela se reúnem pela primeira vez para tocar o álbum ao vivo, que o Folklore foi composto durante a pandemia, cada um fez as coisas do seu canto, e aí eles se reúnem pela primeira vez no estúdio para tocar o álbum inteiro, e também para falar um pouco sobre a construção do álbum. Aliás, eu amei esse aspecto do documentário. É uma das coisas que eu mais gosto na Taylor Swift, essa coisa de ela escrever todas as músicas dela, de se envolver bastante na produção do álbum. Eu gosto muito disso, então ver ela falando sobre o processo criativo dela, sobre de onde vieram as inspirações para algumas das músicas. Nossa, fantástico, adorei o documentário. E aí, nesse mesmo vídeo, eu comento que eu já havia visto Miss Americana e não gostado tanto assim. E aí, não sei porquê, eu resolvi reassistir e dessa vez eu gostei bem mais. Até porque eu percebi que eu, de certa forma, me identifico com um aspecto da Taylor Swift que muitas vezes é tido como um falso defeito por aí, mas eu não acho que é um falso defeito, eu acho que é um defeito real, que é o perfeccionismo. Quem é perfeccionista sabe que isso muitas vezes acaba aprisionando a gente. É uma coisa que já me impediu de fazer muita coisa. Eu mesma posterguei isso aqui, o canal no YouTube, porque eu queria que fosse perfeito, queria ter a iluminação perfeita, a câmera perfeita, o microfone perfeito, enfim. Fui adiando por causa disso, porque eu achei que nunca estava bom. E por essa questão de eu querer que tudo tenha muita excelência, acaba que eu fico travada em muitos projetos que eu tenho. E eu tenho tentado largar um pouco de mão disso, porque a verdade é que aí pessoas que são perfeccionistas vão concordar comigo, nunca vai estar bom o suficiente. Então, se a gente for esperar, nunca vai estar bom. Então, resolvi começar com o que eu tinha mesmo, fui melhorando aos poucos e assim vai ser ao longo do tempo. Mas, enfim, gostei muito de ver esse aspecto dela, conseguir me relacionar, claro que com as devidas proporções, em diversos momentos, e eu acho que é um documentário que pode ajudar muita gente que se expõe na internet, né, como é o que eu faço aqui, porque eu confesso que às vezes é meio difícil lidar. Felizmente, tem muito mais gente legal do que gente chata e maldosa me acompanhando aqui, mas de vez em quando, e pelo que eu vi isso é comum a outros colegas aqui, a gente recebe um ou outro comentário indelicado, e às vezes esses comentários pegam a gente num dia ruim, sabe? E isso é bem difícil, e ver como ela lida com esse tipo de coisa, de novo, guardada as devidas proporções, porque o que é a quantidade mínima de comentários maldosos que eu recebo frente ao que a Taylor Swift deve receber diariamente, né? Mas enfim, acho que para quem produz conteúdo pode ser um documentário bem legal de assistir e ver um pouco também dos impactos do cancelamento, né? Eu já falei um pouco de cancelamento num vídeo que tem aqui no canal para um livro chamado A Honra
Perdida, de Katharina Bloom, livro fantástico, deixarei o link também no box de informações. Nossa, enfim, falei pra caramba. Enfim, recomendo bastante o Miss Americana. E aí, o outro documentário que eu vi, e este foi recomendação de vocês, porque eu falei que eu queria ver o documentário sobre a Britney Spears, e pretendo ver em abril agora, que saiu recentemente, o Framing Britney Spears, e aí perguntaram se eu já tinha visto o da Demi Lovato. E eu confesso que eu não tinha interesse em ver o da Demi, porque eu não sabia muito bem do que se tratava, eu já tinha ouvido falar que ela ia lançar um documentário. Só que, ao contrário da Britney e da Taylor, a Demi tem uma carreira que eu não acompanho, então acho que era mais por causa disso que eu não tinha interesse mesmo, mas vocês falaram muito bem, e eu fui assistir e, caramba, eu vi os 2 primeiros episódios que estão disponíveis aqui no YouTube. E, gente, eu não sabia que essa menina tinha passado por tudo isso. E devo dizer que eu achei muitíssimo admirável a postura dela de falar abertamente sobre isso. Pra quem não sabe, a Demi teve uma overdose em 2018 e foi uma coisa que, obviamente, mudou a vida dela, né? Porque ela chegou muito perto de morrer mesmo. O médico fala que se tivessem demorado de 5 a 10 minutos pra socorrê-la, ela provavelmente não estaria viva, então ela chegou muito perto da morte mesmo. E ela fala um pouco de como as coisas chegaram a esse ponto. Ela já tinha um histórico de abuso de drogas, de álcool, já tinha ido para a clínica de reabilitação, etc. E ficou sóbria por um tempo, mas depois voltou a beber e não demorou muito a voltar a usar drogas e drogas mais pesadas do que as que ela usava antes. Nossa, a gente vai ficar uma variação louca de luz, porque tem uma nuvem aqui que fica indo e voltando, então relevem, por favor. Mas então, ela fala de tudo que levou a essa overdose, o que aconteceu depois, o que ela aprendeu com isso. E eu não sabia que ela tinha ficado com tantas sequelas. No documentário ela diz que ela não consegue mais dirigir, que ela ficou com alguns pontos cegos na visão dela, então ela até fala que às vezes ela tenta colocar água, pega uma jarra e tenta colocar água num copo, e ela simplesmente esparrama toda a água porque ela não consegue ver direito onde o copo tá. E aí, acho que, de novo, assim, porque eu lembro que na época, quando esse problema dela com drogas estava bem evidente na mídia, eu lembro que eu via algumas pessoas no Twitter zoando, né, falando mal, enfim, criticando. E a gente não sabe o que tá por trás de tudo isso, sabe? Então, de novo, essa questão, assim, de você ficar criticando muito as pessoas nas redes sociais, sem um mínimo de sensibilidade, sabe? Porque ela também foi outra pessoa que foi, meu Deus, pegada pra Cristo nessa época. Mostra bastante também o que as mulheres sofrem com a mídia, né? Nessa questão de ter o corpo sempre perfeito. E aí a Demi também, que teve um grande ganho de peso e, de novo, foi crucificada pela mídia por causa disso. Ela fala um pouco de como é viver sobre esses padrões o tempo inteiro. Então, assim, achei muito corajoso mesmo da parte dela. Pretendo continuar vendo o documentário, os episódios ainda estão sendo liberados. Enfim, recomendo aí para quem se interessou pelos temas que o documentário aborda. Aí vamos para as séries, então. Eu terminei WandaVision. E, assim, no geral, gostei bastante, gostei muito mesmo, achei a série bem divertida. Essa questão da metalinguagem é sensacional, né? Gostei muito mesmo. Só que eu achei que deu uma caída nos últimos 2 episódios. O Andrei também concorda, falei com alguns de vocês no Instagram que também concordaram. Aquela cena do diretor Tyler com o Jimmy Woo, sabe? Que ele pega o celular, começa a gravar o Tyler. Nossa, achei aquilo extremamente caricato. Enfim, achei que recorreram a umas soluções muito fáceis no fim, sabe? E achei que deu uma estragada no que eles construíram ao longo da série. Não gostei muito de algumas soluções. Vamos ver como é que eles vão trabalhar isso, né? Se vai aparecer aí no filme do Doutor Estranho, que aparentemente não vai ter segunda temporada. Mas, e aí, momento spoiler. Se você não quiser pegar o spoiler, pula aí uns 10 a 15 segundos desse vídeo. A gente tem ainda o Visão por aí, né? A Wanda se isola lá, mas o Visão tá por aí e a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí. Mas enfim, no geral, recomendo. Achei a série bem legal mesmo. E ainda falando de Marvel, a gente começou a ver o Falcão e o Soldado Invernal e estou achando ok. Mas vamos ver, né? Tá bem no início, tem uma dinâmica um pouco mais lenta do que WandaVision, pelo que eu tô vendo. No mês que vem a gente conversa com mais detalhes, porque já vão ter saído mais episódios. Aí também vimos a 5ª temporada de Peaky Blinders. Eu adorei essa temporada.
Eu acho que todas as temporadas de Peaky Blinders eu gostei. Acho que não teve uma que eu falei, nossa, essa foi bem fraca. Não, gostei de todas. As atuações impecáveis, a fotografia dessa série, meu Deus, eu fico encantada com a fotografia em todo episódio. E tá se encaminhando pro fim, né? Pelo que eu vi aí na internet, a próxima temporada é a última temporada, que já tá até sendo gravada. E, meu Deus do céu, eu preciso dessa temporada, porque o que foi o último episódio? Nossa, eu fiquei nervosa, literalmente, no último episódio. Meu Deus do céu, que ódio daquele homem. Quem viu a temporada vai entender de que homem eu tô falando, né? Mas, enfim, temporada maravilhosa. Ai, queria falar mais coisa aqui, mas, enfim, tem muito spoiler, então vamos encerrar Peaky Blinders, quinta temporada. Maravilhosa. E a última série que vi neste mês foi His Dark Materials, que é a adaptação da trilogia que está bem aqui, Fronteiras do Universo, acho que vocês não conseguem ver, né? Não tá mais pra lá. Enfim, adaptação da trilogia Fronteiras do Universo, do Philip Pullman, que é um dos meus livros de fantasia favoritos, mas eu tô cada vez mais insatisfeita com essa adaptação. Na primeira temporada, eu já fiquei meio assim, não sabia se tava gostando, de alguns aspectos eu gostava, de outros não tanto. O elenco eu gosto muito, a fotografia tá linda, os efeitos especiais, bom, às vezes tem umas escorregadas, mas no geral eu tô gostando. Mas eles estão mudando bastante coisa dos livros, trazendo algumas coisas que acontecem do terceiro livro já pro início da segunda temporada, que foi essa que eu assisti agora, né? E, nossa, tem um aspecto específico relacionado a Mrs. Coulter. Quem assistiu até o final deve saber, né? Que ela tem os poderes aí, consegue controlar algumas criaturas que, nossa, eu achei aquilo sem pé nem cabeça. Muito apelão mesmo. Enfim, não tô gostando. Vou ver a terceira temporada, porque, bom, é a última, e aí vou ver se isso que eles estão fazendo tem algum sentido no fim das contas, se vai se resolver de um jeito legal. Mas, no geral, eu não gostei, não. Eu gostei mais da temporada anterior. Aí, teve uma outra coisa que eu vi que eu não anotei aqui, preciso anotar, que foi Carmen Sandiego, e que acabou, né, gente? Ai, que triste. Carmen Sandiego é um desenho animado que sai pela Netflix e é um remake, pelo que eu sei, né, de um desenho que é bem antigo, fiquei até curiosa pra ver a versão original, mas a gente tem em Carmen Sandiego basicamente a história de uma menina que vai parar numa academia formadora de ladrões. E aí ela tá lá, é uma ótima aluna, mas percebe que não é aquilo que ela quer pra ela, sai dali e passa a lutar contra essa organização. Era a série que eu e o Andrei estávamos assistindo durante o almoço, porque é bem curtinha, tem 20 minutos os episódios, então dá pra ver ali, dar uma relaxada, ver enquanto come. Bem legal mesmo. E aí agora acabou, essa foi a última temporada e eu gostei, mas acho que nos últimos 3 episódios eles deram uma boa corrida, assim, pra conseguir fechar a história mesmo. Então disso eu não gostei, eu acho que podiam ter alguns episódios a mais pra poder fechar com mais calma, né? Porque eu gostei do jeito que acabou, mas achei que ficou muito corrido. Agora vamos para as coisas que eu ouvi este mês. Queria recomendar 2 coisas. Primeira coisa, de novo falando de Taylor Swift, eu tava viciada no Folklore de um jeito, mas gente, desde que lançou esse álbum, eu ouço em looping. Certeza que no fim do ano, aqui quando acabar e a gente puder fazer aquela retrospectiva do Spotify, sabe, para ver o que a gente mais ouviu, certeza que o Folklore vai estar lá no topo. Eu posso ouvir um monte de álbum ao longo do ano várias vezes, mas eu acho que nenhum vai ser como o Folklore, então acho que ele vai estar lá no topo. E eu não tinha partido pro Evermore direito ainda, porque eu tava presa no Folklore, mas superei um pouco o meu vício no Folklore, às vezes eu ainda volto pra ele, e tô vivendo a fase do Evermore, que foi o outro álbum que a Taylor Swift lançou no ano passado. Gostando bastante. As minhas favoritas são Marjorie, gente, amo essa música e eu acho a letra lindíssima. É uma música que ela escreve em homenagem à avó dela, que já faleceu, a Marjorie Finlay, que era uma cantora de ópera. Acho a música lindíssima, gosto também de Champagne Problems, peguei até a partitura pro piano, vou começar a tocar por esses dias aí. Evermore, outro que eu também peguei a partitura, já até dei uma palhinha pra vocês lá no Instagram. Eu gosto de Willow também gosto muito de Coney Island e de Gold Rush. Eu falei quase o álbum inteiro, né, eu acho. Mas enfim, essas são as minhas músicas favoritas aí. Mas ainda prefiro o Folklore, tá? E aí a outra coisa que eu ouvi bastante no mês passado e vou continuar ouvindo neste mês, certeza, porque acabou de sair, é o novo álbum da Lana, o Chemtrails Over the Country Club. Gente, eu tô amando esse álbum de um jeito, mas é isso, porque eu ouço os álbuns e aí eu começo a ficar em looping
em algumas músicas. Aí eu ouvi o álbum inteiro, adorei o álbum inteiro, mas eu tô presa agora em Tulsa Jesus Freak, gente, amando essa música. E acho que a próxima vai ser a que dá título ao álbum, então a Chemtrails Over the Country Club, porque eu gosto bastante dessa música também. Enfim, vou atualizando vocês aí sobre as músicas que estão no looping. E última coisa que eu queria falar, porque este vídeo já está gigantesco, parabéns, guerreiros, se você ficou no vídeo até agora, são os jogos que eu tô jogando. Também me comprometi com o meu namorado que a gente vai voltar a jogar mais videogames juntos. Andava deixando o Andrew um pouco de lado, coitado, porque eu tava ocupada com coisas de canal, etc. Mas tô comprometida aí a dar mais atenção pro bichinho, ele merece. E aí a gente tá jogando Zelda Age of Calamity, que é basicamente o que acontece, os eventos que antecederam Breath of the Wild, então os guardiões indo pilotar as Divine Beasts, e tô gostando. O ruim, assim, é que a tela fica dividida em dois, e muitas vezes você tem que lutar com muitos monstros, e aí fica aquele monte de monstro nas duas telas, e aí eu fico, meu Deus do céu, fico um pouco perdida. Mas no geral eu tô achando bem legal. A história dos guardiões era algo que eu queria já ver mais em Breath of the Wild, porque não aparece tanto assim, né? Mas aqui os guardiões são um pouco mais desenvolvidos. E outra coisa que eu tô jogando é Crash Bandicoot, gente. Crash foi boa parte da minha infância, junto com Mario e Zelda. E aí pro PlayStation 5, acho que já tinha lançado um PlayStation 4, na verdade, mas enfim, tô jogando no PlayStation 5. Colocaram 3 edições no mesmo jogo. E ai, gente, Crash é muito divertido. Se você não jogou quando você era criança, dá uma olhada, porque é muito legal mesmo. Acho que quem gosta de Mario certamente vai gostar de Crash também. E, meu Deus, foi isso. Nossa, imagina se eu tivesse colocado o Book Haul aqui, né? Ainda bem que eu já tinha decidido de antemão não colocar, porque... meu Deus do céu, o vídeo é enorme. Mas enfim, foi isso, gente, que aconteceu ao longo do mês de março. Me contem aí quais foram os pontos altos do mês passado de vocês, o que vocês leram e gostaram, o que vocês assistiram, se vocês têm alguma música, algum álbum pra recomendar, pra ver se eu saio um pouco do looping Evermore e Chemtrails Over the Country Club, porque eu fico trocando agora entre os dois. E... é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem gostado, não esqueçam de deixar um like e de se inscrever no canal, caso não seja inscrito ainda. Um grande beijo e até o próximo vídeo.